Bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento. Nós, da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul, hoje é um momento muito oportuno e com muitas expectativas. Nós temos diretores de escolas, coordenadores, professores e outros que estão também participando desse momento, nos assistindo para conhecer um pouquinho mais quais serão os próximos passos que a Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul seguirá orientando os projetos de ensino, de aprendizagem, no contexto também de pós-pandemia. Né? É interessante nós pensarmos que, enquanto gestores e orientadores dos rumos da educação no âmbito da rede municipal, nós temos que trilhar caminhos, muitas vezes desconhecidos, e ficar imaginando cenários futuros, né? Nós não podemos só trabalhar com o momento presente, mas vislumbrar cenários posteriores para os próximos passos, para os caminhos que são seguidos e perpetuados dentro do âmbito educacional. Então, nesse sentido, nós hoje com muita alegria, né, nós estamos felizes, é um momento de satisfação, poder compartilhar com a rede iniciativas, ideias, ideais, sonhos, né, nós vivemos também de sonhos e de realização deles. Para esse sonho se realizar, nós idealizamos e agora nós precisamos dos professores, das equipes e de todos que estão na ponta para conseguir concretizar. Então, nesse momento, nós compartilhamos com vocês, todos que estão nos ouvindo, as estratégias pensadas para superar e tentar minimizar os impactos das lacunas de aprendizagem vivenciadas no ano de 2020. E vocês notem que nós já estamos falando num cenário posterior ao momento presente. Nós estamos caminhando por um pós-pandemia que também se configura com muitos dos momentos já vivenciados até então. Ou seja, nós conseguimos visualizar para um cenário próximo uma perspectiva de ensino híbrido, uma perspectiva também de aulas não presenciais, mescladas, conjugadas às aulas presenciais. Então, é um esforço muito grande por parte de toda a Secretaria de Educação. Então, em nome da secretária, eu represento e todos os setores, todos os assessores, equipe pedagógica, administrativa, financeira, que estão se empenhando para conseguirmos ir além das expectativas presentes e vislumbrar os cenários. Então, nesse momento, nós não poderíamos ficar apenas no conformismo, na acomodação do que conseguimos ou que não conseguimos, mas teríamos que vislumbrar possibilidades de cenário. E é nessa vislumbração e nessa perspectiva de futuro de aprendizagem que nós hoje inauguramos, lançamos, já foi lançado, mas hoje detalhamos, né, os projetos que vêm complementar, que vêm apoiar o professor para o próximo ano, em princípio. É um projeto que se destina para o próximo ano, com perspectivas ou não de continuidade, dependendo do contexto, dependendo das necessidades e dependendo de políticas que se implementarem também. Mas o que nós não poderíamos deixar e fazer o fechamento desse ano era saber conhecer as dificuldades e sair simplesmente só diagnosticando. Nós tínhamos que ter os prognósticos. E é em cima desses prognósticos que nós trabalhamos com o ideal de um projeto que retoma a perspectiva da mais alfabetização, de mais tempo, espaços, oportunidades, perspectivas para as crianças dos anos iniciais que têm lacunas, mas nós temos que entender que todos também aprendizes desse contexto, no âmbito do sistema formal educacional, teremos algumas situações que precisarão ser retomadas, algumas habilidades essenciais que precisarão ser sistematizadas fortemente no próximo ano. Não negamos e não dissemos nunca que o ano foi perdido. Ele não foi perdido. Aprendizagens foram feitas de múltiplas formas, múltiplos contextos, vínculos foram formados, realidades foram aproximadas. Temos muitos ganhos. Mas no âmbito do sistema formal, nós sabemos
e não poderíamos ser omissos de deixar isso acontecer sem ter uma perspectiva, um apontamento. Então, nesse sentido, os projetos lançados, eles vêm para contribuir com a equipe da escola, que estará atuando também na questão das situações de aprendizagem. Então, a alfabetização que vai trabalhar, a Luana detalhará mais adiante, os aspectos essenciais da alfabetização, e incluindo também o 4º, 5º ano, aqueles que o grupo encontrará as perspectivas de atendimento. O ganho também é para os anos finais, que também foram prejudicados por inúmeros contextos, por desmotivação, por alternativas, às vezes, de cansaço. Então, os anos finais também vêm, e esse é o bom de uma equipe gestora que tem os múltiplos olhares, né? Nós não poderíamos enfatizar só os anos iniciais, porque nós sabemos, quem é prof de área 2 também, como eu, sabe que, e a equipe que está comigo, sabe, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, que às vezes trazem lacunas dos anos anteriores e precisam ainda mais ser enfatizadas diante do contexto. Então, todos os anos finais, também as escolas que têm anos finais receberão professores, e conforme o número de estudantes, a faixa, né, correspondente, às vezes nós temos mais de um professor atuando, então isso vale ressaltar, porque nós estamos falando agora numa live e o Brasil todo está nos ouvindo, talvez, né? Então, o que significa isso? Nós não podemos falar só no micro, nós temos que dizer o que a rede municipal está, então, lançando projetos para todo o ensino fundamental. E também, nessa perspectiva, a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque não é porque eles têm idade mais avançada que as lacunas não foram evidenciadas. Então, tivemos lacunas também, algumas evasões, e nós lutaremos o ano que vem para, juntos com esse apoio, que não sabemos que não é a salvação do mundo, não podemos também colocar todas as expectativas, né, de que o professor sozinho, não. É o coletivo da escola, é juntos na causa, tentando buscar e resgatar. E o que esses projetos, eles vêm com um propósito maior, né? De trabalhar também com tecnologias, não uma tecnologia pura, mas assim, algo que possa mesclar aulas online, aulas mescladas para aqueles que puderem, tiverem acesso, com o papel físico também, com atendimentos em grupos, com atendimentos individuais, com momentos que pode ser docência compartilhada. Quem que vai optar isso? A escola. Nós estamos abrindo as possibilidades de atendimento diversificado. E orientamos também momentos que a escola possa realizar no turno, no contraturno. Não temos como engessar de dizer todos farão desse momento nesse estilo, porque cada escola tem seus tempos, seus espaços, suas realidades. Mas nós temos e devemos, sim, oferecer possibilidades. Por isso, quem acompanha o nosso documento, para quem não conhece, a gente tem um documento ofício circular que sai toda quarta-feira para os professores. Ele está hoje com aproximadamente 20 páginas, porque nós teorizamos sobre esses projetos. Nós lançamos possibilidades, alternativas de trabalho, alternativas de agrupamentos. Então, o professor e a escola terá subsídios teóricos também para se respaldar nesse documento que está saindo hoje oficial. E quem não sabe, quem está assistindo que não é do nosso contexto, nós temos um portal de educação, que é educacau.caxias.rs.gov.br, e nesse contexto você encontra os ofícios circulares, que são correspondências, documentos que saem semanalmente, com diretrizes e orientações pedagógicas e administrativas, né? E é nesse enfoque, com o primor maior de não pensar no individualismo, né? Nós não podemos ser individualistas de pensar só no momento de gestão atual, mas nós temos que vislumbrar o cenário pós-pandemia, um cenário que, nesse pós-pandemia, pode também não ter o retorno presencial, e continuarmos, né, com momentos em que nós teremos que nos valer de outras estratégias do que até então fizemos. Sabemos das condições, das nossas limitações de gestores também, e o que conseguimos fazer até então. Mas agora, hoje, nós estamos já trabalhando no cenário futuro. Então, esse é o motivo também que nos orgulha, que nos satisfaz, de nós conseguirmos sairmos da caixa presente e nos transportar
para um cenário contemporâneo, que vai emergir outras necessidades, serão ecoadas outras formas de atendimento e que as escolas, com sua criatividade, com diálogo, também contribuirão, né? Nós pretendemos deixar algumas memórias disso tudo que vivenciamos na secretaria, alguns registros que orientarão os próximos passos para a questão desses projetos, né? Mas sabemos que as escolas também, elas caminham e sabem, pelo bom senso, pela experiência, o que pode acontecer e o que acontece no cotidiano escolar. Então, nesse momento, eu chamo a Luana, que vai explicar para nós a questão do Mais Alfabetização. Mas antes, Luana, eu quero agradecer a Ana, a nossa Ana, que está aqui e sempre está conosco, não só nesse momento, está nas lives, nas apresentações e no coração, né? Porque ela faz algo também muito maravilhoso, que está nos apoiando, acreditando e desafiando nós a sermos melhores nessa questão também da inclusão, né? Nós sabemos o quanto nós somos ainda limitados e alguns retrocessos que temos muito que avançar. Então, a Ana vem aqui com muito orgulho e ela nos representa nesse momento e a todos. E eu gostaria, desse momento também, saudar a Escola Helen Keller, que está conosco nesse momento e também recebe um projeto, porque não é o projeto só, é o olhar, é a sensibilidade e a escuta sensível que tivemos com a escola também, para as suas necessidades, para as suas especificidades e para aquilo que, de fato, lhe direito lhe pertence dentro da área do conhecimento linguístico. Então, não são privilégios, nem prioridades, mas são direitos fundamentais que todos merecem e devem ter, né? Então, dentre esses projetos que vai da alfabetização, para os anos finais, para a EJA, vem a Escola Helen Keller também recebendo o seu próprio contexto de aprendizagem. Então, a Luana, por favor, Luana, minha dupla, vai apresentar o Mais Alfabetização, que vem ressignificado, ele não é mais o mesmo. Ele tem as raízes, ele é baseado naquilo da essência, mas ele vem com caráter também de tudo que vivenciamos no contexto da pandemia. Olá, Luana. Bom dia a todos. Então, como a Carla disse, com grande alegria que a gente vem hoje conversar com vocês. Nossa gratidão à Ana, que voluntariamente nos ajuda fazendo a tradução dessa nossa live, e que entendemos, né, a importância de que todos possam nos acompanhar nesse momento. Como a Carla disse, a gente vai trazer o retorno, né, do projeto Mais Alfabetização, mas claro que ele vem um pouco diferente, né? Uma década depois, a gente teve muitas mudanças na escola. Ele vem como nós, né? Mais mudadas, mais velhas. Né? Esse negócio de lembrança nas redes sociais, às vezes, mostra que o tempo foi generoso, mas às vezes não muito, né? Então, a gente achou até umas fotos aqui na secretaria, a gente estava num momento nostalgia outro dia, e assim, a gente estava mais magra, a gente não tinha ruga, a gente, né? Então, né, nós tínhamos bebês, hoje nós temos adolescentes em casa, então muita coisa mudou nessa década. A experiência ajudou. Eu acho que sim, eu acho que o tempo foi mais generoso com a gente, sim. E, com certeza, as nossas experiências de maternidade, de retorno à escola, e a gente viveu nessa década, nos deram até aqui e fizeram que a gente pensasse nesses projetos, não de uma outra forma, mas que a gente pudesse atualizá-los. O Contínuo, na verdade, a gente já tinha o desejo dele em 2012, mas ele não foi viável. E como ela disse no começo, esses projetos só serão viáveis com o esforço de toda a secretaria, pelo desejo da nossa secretária Flávia, compromisso com a rede, até por ser nossa colega, né, por estar em sala de aula até dezembro de 2019, pelo compromisso dos nossos do setor administrativo, que sabem, né, que vai ser mais uma demanda para eles também,
esse professor a mais nas escolas, pelo setor financeiro, que nos ajuda a dizer sim, a gente pode gastar esse dinheiro, de que maneira, de que forma, e claro, do nosso compromisso pedagógico. O Mais Alfa sempre foi o sonho, acho que, de todo professor de alfabetização, quando a gente percebia que faltava aquele pouquinho, que faltava aquele sentar do lado, que faltava aquele pegar na mão, e que faltava, às vezes, aquele jogo, faltava aquele detalhe para aquela criança se alfabetizar. Então, ele surgiu com essa ideia. Depois ele foi se modificando ao longo do tempo, ele em alguns momentos até perdeu um pouco da sua identidade. Então, quando nós sentamos com a Flávia, já lá no começo do ano, em que a gente tinha sinalizado que vocês teriam neste ano já um professor a mais para ajudar o terceiro ano, nessa consolidação da alfabetização, a gente conversava disso, da importância de ele ser um professor da escola. Porque quando a gente vai como hora extra, eu trabalhei muito tempo como professor de ampliação de jornada. Não é que a gente não se comprometa, não é isso. Mas a gente, às vezes, não conhece aquela escola, a gente não conhece aqueles estudantes, a gente não conhece as colegas. Então, as relações se estabelecem de uma outra forma. Então, por isso que o primeiro critério, que eu acho que essa é a maior dúvida que a gente tem recebido desde que a gente lançou o projeto, é quem é que vai assumir essa vaga. Bom, então, o primeiro critério que a gente gostaria que fosse atendido é esse, que seja um professor da escola, um professor estável, porque sempre que é projeto, a gente sabe que acaba mexendo nas questões funcionais de estágio probatório. Então, assim, que seja estável, tá? É um critério. Prioritariamente da escola, por essa questão das relações. E aí, dentre todos os colegas, qual? O melhor alfabetizador. Aquela prof que a gente sabe que tem a paciência de alfabetizar, que gosta, que se dedica, que tem esse amor pela alfabetização. Não que os outros colegas não tenham, mas quem já alfabetizou na vida sabe o trabalho que dá. Eu me lembro ainda da minha primeira turminha, e que eu pensava, meu Deus, mas é tão fácil ler, eu olho ali para as letras e eu não consigo não ler, e eles olham para as letras e não conseguem ler. Então, depois, estudando, a gente vai vendo tudo que está por trás desse processo. Então, se tiver na escola alguém que tenha essa experiência, que tenha formações, nós tivemos prolamento, nós tivemos INAI, a rede que trabalham no, então, que a gente investiu tanto em formação, né? Primeiro, então, bem importante que seja alguém que tenha esse conhecimento, essa experiência e esse desejo. O que se agrega a esse profissional lá do Mais Alfa 2010? Bom, é importante que ele também domine um pouco de tecnologia. O que é de tecnologia? O LibreOffice? Não. Como a Carla disse, a gente não sabe como vamos retornar em 2021. Podemos ainda retornar de forma híbrida. Então, talvez, alguns estudantes, esse professor tenha que atender usando uma plataforma, fazendo uma aula síncrona, encaminhando um vídeo. Então, esse professor, ele tem que gostar disso. Não que ele precise dominar as ferramentas todas, porque poucos dominam, né? A gente está aprendendo, eu estou engatinhando. A assessoria pedagógica do ensino fundamental me ajuda muito, né? Ontem elas me ensinaram a criar avatar, achei o máximo. Então, estou me divertindo. Então, assim, que esses colegas, se eles não têm esse pleno domínio, que eles tenham essa disposição de aprender. Nós temos um núcleo de tecnologia, que sempre foi parceiro do Mais Alfa, né? Nós temos a Raquel e a Cíntia hoje, né, à frente desse núcleo. A Cíntia também é uma excelente alfabetizadora. Então, sempre nos deram esse suporte. Então, é bem importante que o professor do Mais Alfa também tenha alguns conhecimentos desses recursos tecnológicos, esse desejo de aprender, que consiga fazer essa movimentação tecnológica, que também vai ser importante. Tá? É importante que esse professor se relacione bem com a sua coordenação pedagógica, sua vice-direção e os seus colegas. Por isso a importância de ele ser da escola, né? Porque o professor do Mais Alfa, ele precisa conversar
com os seus pares, ele precisa sentar com a coordenação e, junto com a coordenação, fazer todas essas costuras de aprendizagem do que está acontecendo dentro da sala, do que está acontecendo, talvez, em casa, nesse ensino híbrido, e do que está acontecendo lá na sua salinha do Mais Alfa. Então, é bem importante, tá, que esse professor tenha essas características também. E aí, pensando nisso, então, ele volta a ser indicado pela equipe e referendado pelos seus colegas. Nós também estamos deixando escrito que no ano que vem esse professor vai participar de formações, tá? Nós não sabemos quem vai estar aqui no ano que vem, mas a gente quer deixar isso, de uma certa forma, garantido. Não que a gente possa garantir alguma coisa, né? Porque as garantias que a gente tinha em 2019 não se confirmaram em 2020. Então, não dá para garantir nada, ainda mais num momento de eleições. Então, o que a gente está colocando, né? Que sim, vai precisar ter uma formação. Tá? Então, que esse professor também goste de vir aqui, de estudar, de procurar, de pesquisar. Né? Essas são características bem importantes. E claro, né, aquele professor que tem essa paciência com a não aprendizagem. Porque, como a Carla disse, né, a gente tem muitas lacunas para 2021. Então, também, lá em 2010, 2012, quando o projeto estava acontecendo, a gente priorizou muito a questão do primeiro ao terceiro ano. Ontem, quando nós conversávamos e fechávamos as características, a gente pensou, poxa vida, mas talvez para 2021 o segundo ano seja prioritário. Porque a gente sabe que o primeiro aninho, queridos, né? Quem é que conseguiu se alfabetizar à distância? Temos casos, sim, temos, mas talvez ali seja bem importante uma intervenção do Mais Alfa. O terceiro ano, aquelas crianças... Sim, e eu complemento, a Luana está historicizando o Mais Alfa na sua essência, na origem, mas é importante isso que a gente fala, né? Nós não temos como prever um ano específico, tendo em vista que todos tiveram algumas situações, seja ela por não conseguir realizar, por não conseguir acessar, por inúmeras formas e viáveis que até então nós conhecemos, e tem algumas que desconhecemos também, e aquelas que cada escola terá o seu diagnóstico. Então, nós não poderemos fixar e deixar dito só o primeiro ano, só o terceiro. A escola vai ter que ter esse olhar alfabetizador para todo o bloco. E esse bloco talvez até maior, mas em alguns outros momentos ela vai dizer, bom, agora eu já posso priorizar esse. E a gente sabe que os professores, muitos já estão com alguns diagnósticos, porque nós orientamos a fazer os diagnósticos. Isso foi bom, não deixar só para o final ou para o momento presencial. Se nós esperássemos fazer diagnóstico só no presencial, nós não estaríamos hoje com condições de talvez apontar, esses podem mais, esses devem mais permanecer, esses terão mais intensificados momentos. Então, os professores já vão trabalhando nas perspectivas de possibilidades de diagnósticos finais para o ano que vem. Nós não termos começar os projetos em abril, mas nós não temos tempo a perder. Quando começar a presencial, e a gente não sabe quando o momento, mas estou imaginando que fosse normal o ano letivo, né? Nós não podemos deixar que seja 2, 3 meses após o início. Ele tem que ser de imediato, articulando na escola, planejando e inicia o atendimento. Né, Luana? E isso também vem a significação do projeto. Isso, tanto que a nossa ideia é assim que a gente tiver escolha de turmas, né? A gente já vai organizar no Moodle um espaço para uma troca de experiências, porque formação nesse ano a gente não vai ter perna para dar, não podemos nos comprometer com isso nesse momento. Mas então que esses professores já comecem a conversar entre si, né? A Cíntia nem sabe ainda, eu já vi que ela já colocou comentários aí de alfabetização tecnológica, mas ela vai ser, como sempre, nossa parceira. E a gente vai abrir, então, já um espaço no Moodle para esses profs que escolheram, que foram indicados, enfim, referendados pelos seus grupos, para que eles comecem a trocar essas ideias e comecem a pensar em planejamentos, e a gente já pode colocar ali alguns textos para estudo, algumas diretrizes, tá? Então, isso é bem importante. Na verdade, o Mais Alfa ele vai atender os anos iniciais. Essa é a lógica, né?
Então, como a Carla disse, nós temos 81 escolas, né? E cada uma com a sua realidade e as suas possibilidades de organização. Então, como é que isso vai funcionar lá na escola no ano que vem? Em primeiro lugar, uma coisa que eu ia esquecendo. Quando a gente começou o Mais Alfa, a escola que não tinha ninguém para indicar ficou sem, né? Quem é mais antigo na rede vai lembrar. Nesse momento, a gente não pode fazer isso, porque o projeto é outro, né? A gente tem uma série de defasagens desse ano que não sabemos nem mensurar quantas e quais são. Então, não podemos deixar nenhuma escola sem. Que vamos supor, as escolas maiores que vão ter 2 professores de Mais Alfa. De repente, eu só tenho uma pessoa para indicar, porque o resto do meu grupo é novo, está em estágio. É a prof que eu queria, ela não tem o desejo. Então, o que a gente vai fazer? Quando a escola não tiver ninguém para indicar, essa vaga vai para a rede, tá? Vai para alteração de designação. Então, vocês podem, né, receber daí um colega novo, um colega que não é da escola, mas que sim, que ele se inscreveu lá, ele colocou lá na alteração de designação o desejo de atender, de trabalhar nesse projeto, tá? Então, claro, o ideal é que vocês garantam um colega da escola, mas não havendo essa possibilidade, tá? Essa vaga vai ser aberta para a rede na alteração de designação. E aí, então, voltando... Eu só quero complementar que a questão do compromisso pedagógico tem que ser maior do que qualquer outra intencionalidade nesse momento. Então, não tendo, nós desejamos muito que a escola tenha o seu professor, que a escola indique, e que esse professor não se assuste, que ele se sinta amparado, segurado, ninguém vai exigir o mirabolante, o impossível, simplesmente estará pedido para ser um pouco do a mais do menos que tivemos. Né? É contraditório, complexo essa frase, mas é nos apoiarmos para darmos um pouco a mais de tempo, de oportunidade, de condições para as lacunas evidenciadas esse ano. E aqui o referendo, eu vi que a Fernanda Molin está nos acompanhando, falando da questão da alfabetização digital que vem. Então, é importante, sim, mas todos nós também podemos aprender a digital. Não precisa também... Conhecimentos básicos, essenciais, é interessante, mas também não precisamos ser os dominadores da tecnologia nesse momento, porque também teremos oportunidade de aprender. Se a criança é aprendiz, nós também estamos em condições de aprendizes. Só que, claro, não dá para partir do zero, professor, ele tem que ter alguns elementos tecnológicos essenciais para avançar nisso. Também eu cumprimento, eu vi que a professora Vera Rezin está nos acompanhando, a professora Yara, a Pamela e todos os outros. E nós nos agradecemos, porque nós tivemos que pedir de volta também para a rede ajuda, para alguns professores, para nós ampliarmos, rechearmos essa concepção dos projetos, né? O Vinculação, na Regina, e outros também que estão aqui, inúmeros nos ouvindo, assistindo. Então, essa questão é importante de nós ressignificarmos a partir também do olhar de quem está na escola. Então, agradecemos a parceria dos professores que juntos apostaram, né? E a Adriana, do Leonor também. Pode continuar, Lu. Nós falamos... Arlete. A gente sempre promete que vai fazer em menos de 1 hora, mas a gente sempre ultrapassa o nosso teto, né? E a gente vai se atravessando. Então, voltando, né? O que a gente pensou para a organização da escola? Como a Carla disse, nós conversamos com a Rede Sim, nós recebemos um documento da comissão de diretores também, e ficamos bem felizes quando a gente viu que o documento da comissão estava muito parecido com o que a gente tinha escrito. Porque, como eu sempre disse, né, o PodGIS está aqui, e a gente nunca pode perder ele, né? Quando eu perder meu PodGIS, eu deixo de ser prof. Então, o que a gente pensou dessa organização? Tem gente que gostou muito da experiência da docência compartilhada, que achou que funciona, que deu certo na sua escola. Pode usar? Pode. É obrigatório? Não. Tá? O que a gente colocou? Que cada escola vai ter a liberdade, então, para organizar os tempos e espaços para o desenvolvimento das atividades com seus estudantes, tanto no turno de aula quanto no contraturno. Tem comunidades em que as crianças
em que os estudantes, eles vão no contraturno com muita facilidade, sem problemas. Seria o ideal? Seria. Porém, a gente tem realidades que dependem de transporte escolar. A gente sabe que uma criança de 6 anos, 7 anos, não tem como ir voltar sozinha de um atendimento, mesmo que seja próximo da sua casa. Então, vai depender de um adulto e, às vezes, isso vai inviabilizar o atendimento. Então, vamos fazer no turno de aula. Cada escola é a comunidade. Isso, e inclusive os espaços. Eu tenho os anos iniciais de tarde, e de manhã eu tenho anos finais. Não tenho nenhuma sala sobrando. Como é que eu vou colocar o atendimento do mais alfa ali? Então, a gente tem que pensar nisso também, nessa lógica toda, né? A maioria das escolas ainda tem lá o gabiota do mais alfa, né? O mais alfa funcionava quase que no corredor, se fosse preciso. Nós tínhamos um grupo de professoras muito comprometidas com a aprendizagem, né? Era um grupo muito apaixonado por aquilo e acho que a gente fez coisas muito importantes e grandes avanços, né? E então a ideia é voltar a esse espírito do atender como a gente pode, dentro das nossas possibilidades, dentro das necessidades da escola, tá? Sabendo que é importante que tenha, assim, um espacinho, que tenha alfabetos, que tenha jogos, que tenha material de leitura, que tenha essa possibilidade das crianças, dos estudantes sentarem conosco e ali se sentirem à vontade com aquele espaço, né? Porque o mais alfa, ele é um pouco diferente do contínuo nesse sentido. A criança ama ir com a prof do mais alfa, né? O adolescente talvez já tenha um pouco mais de resistência a essa saída da sala de aula. Mas a criança não, todos eles queriam. Tanto que às vezes a docência funcionava com esse momento de todos terem o atendimento da prof do mais alfa, saberem um pouquinho do que os colegas vão fazer naquela salinha, por que eles saem da aula, né? Então, que as escolas tenham essa liberdade, tá? De se organizar como vocês acreditam. Eu acho que isso é o mais importante em educação. Nessa minha caminhada de 24 anos de rede municipal, o que eu vejo, o que eu sempre acreditei, quando a gente faz aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente gosta, a gente tem sucesso. Então, não adianta eu vir aqui dizer que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que tem que fazer desse jeito, se a prof não acredita, se a escola não acredita nisso. Então, que você se sinta... E ela vai chorar. Não vou. Só um pouquinho. Então, que cada escola, porque é do coração que a gente fala, né? Que cada escola possa, sim, fazer aquilo que sabe que precisa, do jeito que sabe fazer, e com a sua emoção, o seu coração, pensando no melhor dos seus alunos. Quando a gente pensa neles, sempre dá certo. Se a gente colocar o aluno como prioridade, o estudante lá na frente, vai dar certo. Então, poxa vida, sendo na minha escola eu tenho um monte de problemas no 5º ano, é ali que o mais alto vai ter que atender. Se eu tenho problemas no 3º ano, é ali que vai ser a prioridade. O mais alto, então, tá para todo o ano, todos os anos iniciais, tá? Onde a escola que vai receber um profissional só, alguns quadros de pessoal que eu acompanhei, eu não consegui acompanhar todos, mas aqueles que eu acompanhei, às vezes as profs, as equipes ficavam preocupadas, mas eu tenho 5º ano de manhã e eu vou colocar o mais alfa de tarde. Bom, se é uma turminha ou duas, talvez a gente consiga uma conversa com a família, né? Então, a gente vai, de repente, ter que oferecer para esses, talvez, a possibilidade do contraturno onde é possível. Eu vi que a Escola Santo Antônio está perguntando de transporte no contraturno. Isso a gente não pode garantir, né? É mais complicado. Eu sugiro que onde as crianças dependem de transporte escolar, que a gente atenda noturno, tá? Eu acho que isso é o mais importante, que a gente garanta o atendimento, né? E que a gente veja bem isso, essas possibilidades que a gente tem. O ideal, às vezes, é o nosso sonho é mas o real, ele, às vezes, está um pouco longe, às vezes tem até um abismo entre o meu ideal e o meu real. Oi, Luciene! A Carla está impossível hoje, eu vou ter que dar uma Ritalina para ela até o final do dia, porque ela está a milhão.
Estou feliz, estou feliz. Esse vermelho dela é a intensidade dela hoje, né? Então, ela está intensa, como diz a minha colega Salete, né? Então, voltando. O que é importante é que a gente garanta o atendimento, seja ele no turno, seja ele fora do turno, que a gente veja o que funciona na nossa escola, porque também, às vezes, a gente gostaria do quebra-turno, mas aí eu não tenho um professor que pode quebrar turno. Por exemplo, eu sou uma prof de 40 horas, eu tenho 20 de área 2 e 20 de área 1. Então, eu adoraria mais alfa, né? Mas aí, se a escola quiser que quebre turno, eu já caio fora dessa possibilidade. Então, que a gente pense, né, em como que a gente pode agregar, que a gente possa pensar o que é melhor, o que eu consigo fazer entre esse meu ideal e esse meu real. Eu estou bem feliz que eu estou vendo um monte de prof que foi do projeto aqui se manifestando. Não vou citar os nomes porque eu sou meio cega, né? Isso é uma coisa também, né, que eu ganhei nessa década, foi um óculos, né? Então, tem um monte de colegas que estão se manifestando aqui, que eram do projeto, e que realmente é isso, né? A Fernanda também está elogiando essa autonomia da escola, e eu acho que é isso. Vocês ganharam um professor de mais alfa para quem tem de 100 a 500 alunos. Quem tem de 501 a 900 ganhou 2 professores de mais alfa. E as nossas escolas gigantes, né, aquelas que têm mais de 900 alunos, ganharam 3 professores. Como vocês vão gerenciar, como esse professor vai trabalhar, isso vocês sabem muito melhor do que nós. O nosso olhar aqui é de mantenedora, é para todos. O olhar de cada um são vocês que têm. Vocês é que sabem como que isso vai funcionar, como que isso vai ser melhor. E como disse a Carla, eu convoco minhas ex-colegas de mais alfa, né? Vocês têm até uma varinha mágica que a gente deu para vocês. Vamos pegar nossas varinhas e vamos ajudar essas crianças a superarem as dificuldades que nesse ano todos passamos. Como eu tenho dito, todos nós tivemos perdas, cada um, uns com mais intensidade, outros com menos, mas é um ano muito difícil para todos. Mas eu digo que talvez o mais difícil está sendo para as crianças e para os adolescentes. Eles são os mais privados de tudo, né? Eles não podem sair de casa, eles perderam seus esportes, eles perderam seus cursos, eles perderam seus colegas, suas profs, o lanche, o recreio. A gente que é adulto ainda sai, a gente vai para cá, vai para lá, mas eles tiveram muitíssimas perdas. Para eles, a escola, né? Acho que esse ano mostrou o quanto a escola ela é essencial para a criança e para o adolescente. Nem que seja para ir lá comer o lanche e falar com seus colegas. Então, que a gente não faça nenhum tipo de punição a eles, né? Porque eles já estão, assim, bem sofridos nesse ano, né? E eu falo da Carla, mas eu falo mais. Então, eu acho que agora, eu já vi também o comentário da Pamela, de passar para mim, tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo, um bom dia para todos. E antes da Nessi apresentar a EJA, eu gostaria de, como diz hoje, estou falando, estou feliz que eu disse, chega de nós estarmos, né? Claro que toda essa pandemia nos chocou, nos adoeceu. Peraí, que agora eu que tenho que intervir. Maristela, não se aposenta, fica mais um ano. Tudo bem, pode ser a live de despedida, né? Estamos felizes hoje, mas agradecemos toda a assessoria, o André, a Cíntia, todos também que estão nos apoiando, todas as loucuras que nós temos, eles viabilizam, porque essa equipe que veio conosco aqui, também do Pedagógico, ela foi a milhão, nós estamos correndo, o carro andando, trocando pneu morro abaixo, né? Imagine que eles estão nos acompanhando. Mas o que eu quero frisar, antes de partir para o projeto dos anos finais, é dizer assim, o conceito de autonomia foi importante e foi necessário, mas uma autonomia guiada e orientada. Uma autonomia que pudesse as escolas viabilizar as formas, o movimento dentro do espaço escolar, mas com diretrizes, com rumos, esses os quais a Luana expôs e que estão descritos no ofício. Vocês vão ver que a gente traçou o perfil do professor, perfil do estudante, em termos de concepção, né?
mas os critérios eles estão abaixo, definidos, pautados para a indicação, né? Então, é a questão assim também de um olhar pedagógico para esse profissional. Nós sabemos do investimento grande sendo feito, sabemos que a princípio é por 1 ano, e nós dependemos da rede para concretizar e para tornar isso um sucesso. E nenhuma escola ficou de fora, porque nós entendemos que não era um luxo, era uma necessidade do momento pelo qual todos nós estamos passando. Então, ele tem um caráter, sim, temporário, mas ele tem um caráter de perspectiva de sucesso da situação, de muitas de fracassos pelas quais estamos passando e sentindo na carne. Tem professor chorando, vendo que seus alunos não estão mais reagindo, não estão mais vindo, os pais não abandonando. Então, tem todo esse contexto pelo qual nós não podíamos passar despercebido. E sim, nós temos um olhar pedagógico que aponta caminhos de não reprovação. Nós temos um olhar que diz assim, que as medidas mensuráveis, os indicadores para a reprovação são muito subjetivos, são muito pouco palpáveis. Nós, pedagogicamente, entendemos que precisamos dar suporte para as escolas, suporte para os professores, para o próximo momento, para quando nos tornarmos presencial, quando nós tivermos o contato também face a face, nem que seja alguns momentos, esse presencial e outros não. Então, nós entendemos a perspectiva de que quem realizou todas as atividades talvez não tenha sido ele, né? Não tem garantia. Não temos garantia de quem não fez, também não sabia. Quem não fez, por que não sabia? Nós temos histórias e trajetórias singulares, subjetivas, de crianças, de adolescentes, que estão nesse percurso longo, ausentes do seu contato escolar fisicamente. Então, para nós, pedagogicamente falando, os argumentos para classificar um final de ano com uma nota de um valor A ou R é muito pouco, é muito pobre pelo sentido atribuído à educação, pela concepção humanizadora que entendemos, pela sensibilidade, pela escuta, que vocês, professores, estão nos relatando, estão vivendo intensamente mais forte do que nós, né? Então, nesse momento, eu também apresento os anos finais, pelo qual eu só quero responder 2 perguntas que eu vi aqui nos comentários, tá? Então, a Jaqueline perguntou, né, como que a gente como vai ser a devolutiva, né, o retorno dos avanços dos estudantes. Então, na verdade, no Mais Alfa, acho que o contínuo vai ser da mesma forma, porque que é importante esse bom relacionamento do professor com seus colegas e os momentos de planejamento com a coordenação, porque é aí que se dá esse retorno, tá? Então, de repente, em fevereiro, eu tenho lá numa turma 12 estudantes indicados para o Mais Alfa. Só que aí a prof atende eles 3, 4 vezes e vê que, nossa, ele está lendo super bem, ele avançou. Então, ele tem alta do projeto, e aí eu posso incluir uma outra criança, um outro estudante que estava lá, que não estava com tantas dificuldades, tá? Então, essas devolutivas, essas altas, esses retornos, sempre se dão nessas conversas e nas percepções da própria prof do projeto e da prof de sala de aula. E a segunda questão que o Ramon colocou, né, que até o André já respondeu ali para ele também, a questão de estabelecer critérios objetivos, né, e a questão do grupo definir. Então, na verdade, sim, tem critérios, tá? Ela não é uma indicação arbitrária, e a gente sempre teve muito... A gente sabe que a nossa rede, a gente é um pouquinho corporativista às vezes, né? A gente sabe, né? Então, por isso que sim, tem critérios. Eu não posso colocar fulana porque ela é minha amiga, porque ela vai sobrar. Não pode ser isso, porque depois o projeto, sim, que foi a pergunta da nossa outra colega, né? Ele tem uma cobrança, claro. Gente, são 300 professores a mais, tá? Então, vocês fazem uma conta de quanto dinheiro vai ser investido nisso. É um investimento bem alto, bem grande. Então, é muito importante que as equipes diretivas tenham o compromisso da indicação, o grupo tenha o compromisso na hora de referendar esse colega, tá? E quem assume, sim, que tenha esse compromisso com o projeto, tá? Com os projetos todos, para que eles tenham sucesso. Tá bom? Acho que agora chega de eu falar. Obrigada. E o compromisso maior é atender os estudantes nas suas necessidades. Então, tudo gira em torno disso.
Então, o projeto contínuo para os anos finais, ele foi pensado com muito enfoque na área 2, na raiz da área 2, né? Na qual eu me encontro também. E foi dialogado com pares de escolas também, com diretores, com professores, com quem também manifestou, nos procurou para acrescentar, porque ele é novo. Mas Alfa, querendo, ressignificando, mas ele já tem um percurso histórico dos professores que conheciam. E o contínuo para os anos finais, o que é necessário? Um professor de área 2, também estável, que seja do quadro da escola, e um professor que se relacione bem com os adolescentes, porque nós sabemos aí que entra o diferencial de um projeto para o outro. Como diz a Luana, os pequenos gostam de sair tudo. Os adolescentes tem que ser algo que não os constranja, que eles não sintam-se envergonhados. Falo com muita propriedade disso. Sempre fui professora de adolescentes, amo, adoro eles, e eu sei o quanto, às vezes, a forma de lidar pode colocar tudo a perder, né? Então, nós temos que ser um profissional que se relacione bem com os adolescentes, que ele circule pela questão de atividades, por isso nós não prendemos, nós ficamos muito pensando, vai ser algum componente curricular específico? Não. Por quê? Porque nós entendemos que tem professores bons em todas as áreas. E esses professores bons que eu digo nessa questão do relacionamento, mas na questão também de planejamento de aulas. Aulas maravilhosas podem ser feitas por profissional de história, de geografia, de ciência, de língua portuguesa, matemática, por todos. O que nós vamos focar no contínuo? As habilidades essenciais. As habilidades de leitura, de compreensão, produção textual dos diferentes gêneros, as habilidades de comparação, de relacionar, de sintetizar, de aquelas habilidades que são recursivas e são comuns a todos os componentes. A criança que tem dificuldade de comparar um quadro, uma tabela, um quadro, muitas vezes ela não consegue ir bem em ciências, em que ela tem que extrair elementos, estabelecer em quadros, em história, geografia, e outras. Então, qual é o foco? Não é o conteúdo específico da disciplina ou do componente curricular. Ou seja, falo de língua portuguesa. O projeto do contínuo, ele não tem o propósito da criança sair de lá para aprender oração subordinada, substantiva, sei lá mais o que, oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, né? Substantiva positiva. Desculpa, Carla, desculpa, um segundinho. Bateria do computador, desculpa. Certo? Fazer a pausa. Então, nós vamos indo assim. Tá conectado, mas deu um tchunte aqui. Peraí, 1 minuto, desculpa. Certo. Antes que caia. O que deu? Tranquilo. Senhor. Desculpa, desconectou o cabo atrás. Sem problemas. E nós vamos ser agora mais sucinto para finalizar o nosso tempo, que já extrapolou, né? Eu disse para a Ana que eram uns 40 minutos, mas a gente se empolgou, né? E aí, então, a Ana nos perdoa, nós estamos ultrapassando o tempo, tá? Mas o que os anos finais vai focar? Naquilo que realmente precisa a essência do currículo, né? Então, nós não vamos nos prender a conteúdos específicos e como pré-requisitos que podem ser vistos em sala de aula, mas as habilidades que podem auxiliar aos professores de áreas comuns. Então, o critério é ser professor estável, de área 2, de qualquer componente, independente, então nós não frisamos. Tem escolas que vão direcionar para alguns, para os outros, tem autonomia, mas o que vale mesmo é que o professor seja que deseje pesquisar, participar de formação, que tenha interesse também por jogos, mas não só jogos. Precisa sistematizar a escrita também. Então, é a mescla, nenhum extremo e nenhum outro. Tudo isso está escrito também nos projetos, na descrição e também nos critérios. Entendemos que
a resolução de problemas, raciocínio lógico é fundamental, mas não precisa se aprender só a matemática, pode abrir, mas não vamos em nenhum momento impedir escolas que queiram focar em componentes, desde que seja subsídio para as outras áreas, né? Nós pretendemos, eu vou falar aqui, não sei se conseguiremos, mas pretendemos deixar sugestões de atividades. E aí nós pedimos apoio dos professores, porque principalmente de matemática, ciências, que quiserem oferecerem para nós sugestões de atividades desafiadoras, que possam envolver habilidades comuns, que compartilhem para a gente deixar de referendo para o professor que trabalhará ano que vem. Então, nós não queremos, hipótese alguma, que nenhum professor aceite. Um bom professor, eu estava falando ontem com uma colega, excelente, prof, mas ela está com medo diante de, o que vão exigir? 1000 planilhas? Foco não é planilhas. Né? Esperamos que quem assuma não se foque nos registros puros. Eu a entendo e escrevi sobre isso. O registro pedagógico é necessário, sim, para garantir, mas ele não pode ser a ênfase. Né? Então, registros fundamentais e necessários para respaldar, mas o foco é na aula, no planejamento, nos encontros. Como que a escola vai se organizar? Bom, para os anos finais, como eu disse, é mais difícil. Tem comunidades que não escolhem contraturnos, não podem, não conseguem, não tem espaço, eles não vêm. Mas tem outras que vêm. Quem conseguir, é muito bom o contraturno também. Por quê? Porque não tira o aluno da sala de aula, né? Porque senão nós vamos ter que escolher componentes. Nós vimos muitas questões a serem estudadas nos anos finais, mas não foi por isso que nós nos excluímos e nos omitimos de oferecer. Então, a escola, junto com seus pares, encontre esse profissional, pense com carinho e viabilize alternativas para atender, tá? Se for necessário também, então, retirar o adolescente para a sala de aula, que não seja sempre individualmente. Falo isso por mim, porque eles não gostam. Eles me diziam, prof, tem que ir eu de novo, para progressão, lembra? Não é progressão, mas às vezes ela pode passar a ter caráteres de saídas, assim, e eles não gostavam. Então, que a gente mescle, que não seja um só, porque somos todos, que sejam grupos, que sejam momentos, agora, se precisar de individual, eu vou chamar com outro caráter, por uma questão pontual. Então, o professor de área 2, ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa, primeiro de tudo, resgatar os seus adolescentes, porque os adolescentes, eles vinculam o componente ao professor. Se eles gostam do professor, eles gostam do componente. É assim. Então, é uma outra relação estabelecida aí, e que a gente precisa muito que seja efetivada e pensada com carinho, porque senão nós temos possibilidades de não efetivação, né? De o professor se frustrar, dos colegas se frustrarem, e não é esse o objetivo. É apoio, é subsídio. Então, o projeto contínuo, ele vem com essa inovação, e ele vem assim, com muito carinho para os anos finais. Com muito carinho para os nonos anos esse ano, que dói no coração da gente. E o que nós poderemos fazer é conversar com a quarta CRE, pedir para olharem atentamente essas crianças, para olhar esses adolescentes que vêm com lacunas emocionais fortes, saudades. Então, nós vamos, sim, esgotar as possibilidades de diálogos ano que vem, de trabalhos, de questões de escuta também, com esses que ficarão conosco, que estarão conosco. E agora, então, abrindo esse espaço, nós direcionamos nosso olhar para a EJA, que merece, que tem esse carinho, esse cuidado, e não podia ficar de fora, se considerarmos o objetivo, que é a aprendizagem, e não qualquer outro que possa ser supremacia ou maior do que qualquer aquele que seja em prol dos estudantes. E aí a Nessi explica para nós. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, e uma gratidão imensa pela Ana, que está aqui também acompanhando com a gente. Já deve estar um pouquinho cansada, né, Ana? Obrigada. Tá? Eu quero só começar dizendo, então, que diferente do Mais Alfa, que já tem uma questão histórica na rede, né, de sucesso, de um projeto de sucesso, com práticas eficazes, o contínuo é uma inovação, tá? Então, ela é com foco nos anos finais, e o contínuo da EJA. A Carla falou já tantas coisas aqui do contínuo, que a gente acaba que não tem mais muito o que falar, mas o que eu quero
primeiro, então, assim, agradecer que quando a gente pensou no projeto, a gente começou a alinhavar ele e também recebemos muitas sugestões de escolas, de diretores, coordenadores e até professores. Então, assim, ó, o que está escrito aqui foi feito a muitas mãos, tá? Então, um agradecimento especial a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, colaboraram para a gente construir esse projeto. E o que nos fez vibrar nessas sugestões foi que muitas coisas que vieram para a gente estavam de acordo com o que a gente pensava. Então, isso nos deu um significado muito maior. Por quê? Porque todos estamos com foco no mesmo objetivo, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, isso é primordial. Então, assim, a partir do momento que a gente pensar, como a Luana disse, tanto no Mais Alfa, quanto no contínuo do dia, quanto no contínuo da noite, o nosso foco for o nosso aluno, a nossa criança, o nosso estudante, seja ele adolescente, pré-adolescente, jovem ou adulto, nós teremos, com certeza, também sucesso, certo? O que diferencia um pouco o projeto do contínuo do dia, do contínuo da EJA, são alguns critérios que eu vou destacar aqui para vocês, né, terem já esse conhecimento. O professor do contínuo do dia, então, ele é professor servidor estável, o mesmo para a EJA, servidor estável. Do dia, ele é área 2, concursado de área 2, e à noite a gente abriu para área 1 ou área 2, pois temos totalidades iniciais e totalidades finais no mesmo turno, tá? Então, abrimos essa possibilidade. O que diferencia também que à noite, tendo em vista que a gente também tem um número menor de alunos, o contínuo, além da atribuição toda da questão de trabalhar com foco nas habilidades essenciais, nas dificuldades abordadas ou apresentadas, a que hora, no final do ano, um diagnóstico que se faça dos alunos, a gente também incluiu a questão do laboratório de informática, a biblioteca e o apoio pedagógico. Ele vai dividir, né, o seu horário, vai remodelar seus espaços e tempos para fazer todos esses atendimentos. Então, esse é um diferencial da EJA. O professor também ele é indicado pela equipe diretiva, tá? E também, sendo que deverá ser referenciado pelo grupo de professores, tá? E que ele também, né, assim, o grande compromisso dele vai ser o compromisso pedagógico, pensando também e vislumbrando, né, um cenário de 2021 um pouco mais positivo nesse sentido, tá? Também a gente, junto com esse projeto, a gente colocou algumas outras questões e que eu queria ressaltar aqui a questão do coordenador pedagógico. A partir, então, de 2021, o coordenador pedagógico da EJA poderá trabalhar às 20 horas na mesma escola, ou seja, ele ficará todas as noites na mesma escola, o que, para a gente, vai facilitar a questão desse planejamento, tá? Então, junto com o contínuo, o coordenador pedagógico vão ter que administrar os tempos e espaços para atendimento e para planejamento coletivo, para conseguir dar conta de todas essas questões que a gente falou, né, até agora, tá? Então, a importância do coordenador estar todos os dias na escola para poder alinhavar todas essas diretrizes e realmente garantir que a gente tenha um projeto de sucesso em 2021 na escola. Acho que é isso da gente aqui, quanto do contínuo da EJA. Qualquer dúvidas, a gente também está aqui à disposição para tentar sanar. Tudo é um processo, é uma construção, então, assim, podemos ter ainda mais elementos que possam sustentar e possam qualificar esse projeto, né, porque é o nosso piloto, ele é um momento que a gente está vivendo agora diferenciado, então ele pode sofrer algumas alterações no processo, que estamos abertos a sugestões e a essas implementações, se for o caso.
E é isso que nós complementamos, nos dizendo, né, a importância de vocês se engajarem conosco nisso. Independente de onde e que nós precisamos que as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos, todos venham inspirar a mais. Nós precisamos, então, encontrar profissionais que queiram, que se disponham a estar juntos, engajados. E eu reforço, acredito na educação acima de qualquer coisa, de qualquer intencionalidade, política, partidária, qualquer. Acima são as crianças que estão precisando, que precisarão do nosso olhar afetivo, carinhoso e profissional. Então, nós não podemos esquecer de que é algo que precisa ser efetivado por nós, nas escolas, e por todos aqueles que queiram se desafiar. Então, a primeira coisa é não ter medo quem vai assumir. Não ter medo, porque não é nada diferente daquilo que uma boa aula, uma aula com relacionamento afetivo, uma aula com atividades que vão além só de uma cópia, que é aquilo que possa ser feito, efetivado, para contribuir para todos e com todos também professores que estão nos espaços da sala de aula. Muito obrigada, Nessi, então. Ela só colocando, então, toda a questão do perfil, aqui dos critérios, todos estão descritos. Sim. Nós trabalhamos muito para não ficar só na live, mas ficar registrado no papel. Isso, então tem dúvidas que possam surgir estão ali, e qualquer coisa que não estão, que vocês queiram, a gente está aqui à disposição para conversarmos e alinharmos o que for necessário, certo? Obrigada. Obrigada, e a Magistara... A Luana. É que daí tem mais uma questão do Ramon, da questão sobre como que a gente mensura o bom relacionamento, né? Realmente são critérios objetivos. Não tem como a gente elencar isso são indicadores também de bom relacionamento. E é um critério que, inclusive, quando a vaga for para alteração de designação, ele não vai ser considerado, né? Mas na sensibilidade dos professores e dos pares, nós sabemos que não adianta só os certificados e o currículo profissional. Nós sabemos que podemos ter muitos diplomas, competências, habilidades, e não nos lidarmos bem com a questão do enfrentamento do adolescente, da linguagem, das questões relacionais, que sim precisam ser consideradas. Como medir? As indicações. O olhar, a escuta, as experiências e o referendo do grupo. Né? Então, é um critério subjetivo que não tem certificado que respalde, mas ele é necessário, imprescindível para o sucesso. Dentro do espaço escolar, saindo para a rede, para a remoção, ele não pode ser mensurado porque o olhar de fora não tem esse poder de avaliar isso, como bem diz o Ramon. Então, se entre pares houver o diálogo e eleição, a oferta de indicação de alguém que se aceite também, e não precisa ser um só, às vezes tem mais, só que dentre esses, um deseja e outro não profissional, né? Então, é importantíssimo termos esse olhar sensível para a questão do relacionamento com adolescentes. Né? Não dá para não gostar de estar atuando com os adolescentes, é preciso. E agora, nesse momento, nós chamamos a Marijara, que vem também com o seu olhar sensível, com a escuta. Ela fala pouco, mas pensa muito. Né? Eu, Luana, falamos demais. A Nessi quase nem dormiu para estar hoje aqui. Ela se prepara com a parte escrita. Cada uma, nós nos complementamos. E esse é o bacana e o bom dessa equipe. Temos ainda a Fabiana e a Sônia, da equipe gestora da educação infantil, que estão nos auxiliando nas respostas, os chats também. Então, cada um, a Superlu aqui também, cada um com o seu olhar, somando, nós conseguimos ver o todo. Sozinhas, nós não veríamos o todo. Então, nesse momento, a Marijara vem também com o seu afeto, o seu compromisso profissional para a educação especial, para os atendimentos, para o Ellen Keller também. Por favor, Marijara. E a Ana agora, ela.
Eu não sou nada boa no Libras, a Ana Não sabe. saiu o meu som, mas eu não posso perder isso. Olá, bom dia, foi o que ela disse em língua de sinais. Eu não sou muito boa disso, a Ana sabe, né? Mas eu me esforço um pouquinho. E não é por esse motivo que a gente não acredite e não pense na escola Helen Keller e na importância que ela tem aqui na nossa cidade e na região para as crianças e os jovens surdos aprenderem e poderem se desenvolver dentro da sua língua natural, que é a Libras. Então, a gente acredita muito nesse caminho de educação de surdos, de ter o seu espaço propício linguístico para essa construção, esse desenvolvimento, para a sua identidade, né, enquanto sujeito dentro de uma comunidade, dentro da sociedade, que ele possa ter esse seu desenvolvimento e que possamos, como diz a Natasha, estimular novas lideranças surdas, novas pessoas para seguirem com essa caminhada, né? Porque a gente vai passando por esse caminho, vamos ficando e outros precisam estar ali, presentes na escola, essa renovação, né, que a escola está tendo, mas sempre com a sua força, com a sua luta. Pessoas vão, pessoas vêm e o grupo se fortalece cada vez mais, sempre focado no trabalho e no auxílio e em acreditar, né, em qualificar a educação de surdos aqui da nossa cidade. Então foi pensando nisso que nós aqui com o apoio das meninas da assessoria, com as meninas da assessoria da educação especial, da gerência, com o apoio, com o respaldo também da secretária, de todo o respaldo do administrativo e de todos os demais que a Luana já citou, né? Nós também conseguimos implementar o projeto Libras em Ação, que está todo descrito no ofício circular, com a ajuda das coordenadoras da escola Ellen, né, que me deram esse suporte, porque elas são conhecedoras da área, né, eu só sou uma curiosa, né, mas, enfim, elas me ajudaram muito a organizar esse projeto, e a gente acredita que ele vai fazer a grande diferença ano que vem na escola, também como os demais projetos farão nas outras escolas de ouvintes que temos em Caxias do Sul, porque ele vai estar focando, ele foi pensado para que esse professor que assuma o projeto Libras em Ação possa ter o enfoque de auxiliar no ensino da Libras como língua natural do surdo e também no ensino da língua portuguesa como língua 2 escrita. Né? Sabemos o quão importante é que a escola tenha esses dois enfoques, e a escola Helen Keller tem essa preocupação de trabalhar a Libras como primeira língua e a língua portuguesa também, porque sabemos que a sociedade ela é ouvinte, que os livros são escritos em português, que todas a sociedade como um todo ela é pensada para o ouvinte. Então, o surdo precisa ter sim a sua forma, a sua língua natural, fluente, mas ele também precisa saber ler o português. Então, essa é a preocupação da escola, é a nossa preocupação enquanto secretaria, e temos certeza que esses dois professores a mais, um no turno da manhã, um no turno da tarde, também com os critérios pensados com muita responsabilidade e comprometimento, farão a diferença no auxílio a esses estudantes para qualificar e poder dar um salto nessa aprendizagem, além de que sabemos que esse ano, né, foi um ano difícil para todos,
mas a gente se preocupa muito com as crianças da educação especial, porque as defasagens muitas vezes podem ser maiores, e os estudantes surdos, né, na sua casa, muitas vezes num ambiente linguístico, de ouvintes, de pais ouvintes, as oportunidades da comunicação e da expressão na sua língua natural foram mínimas, né? A gente sabe do esforço das famílias de tentar se comunicar, dos gestos caseiros, mas ter o espaço da Escola Helen Keller, onde tem a troca com seus colegas, com os instrutores surdos, que são adultos surdos, que são referência, com os professores, isso não foi possível esse ano, né? Então, a escola se reinventou de uma forma exemplar, de uma forma linda, fazendo todo o estudo monitorado, audiovisual, todo em libras, as coordenadoras legendando para as famílias poderem, para os pais poderem entenderem o que estava sendo feito. Então, foi um esforço enorme que merece o nosso reconhecimento e que merece esse incentivo e essa aposta da Secretaria na escola, em tudo que ela pode oferecer para estes estudantes. Então, a gente fica muito feliz com isso. A nossa... Ela vai chorar também. A nossa intenção... Não, eu tô feliz, muito feliz. A nossa intenção é poder auxiliar, sim. Tenho certeza que ótimos resultados virão com esse projeto ano que vem. A gente aposta muito nisso e a escola também. E muitas possibilidades foram sugeridas ali no ofício circular com a ajuda das meninas, porque como é uma escola com um grupo pequeno de alunos, então a gente sabe o quanto pode ser feito com esse profissional 5 manhãs e um outro mais 5 tardes. Ele pode atender em docência compartilhada junto com os professores nas turminhas. Ele pode atender os alunos que estudam de tarde no contraturno de manhã e vice-versa, fazer um atendimento individualizado em pequenos grupos, e também a gente abriu essa possibilidade, o quanto a escola pede por isso, e o quanto eu também acredito que isso é essencial, de que as crianças e as famílias que tenham interesse em conhecer a escola, que tenham seus filhos de 0 a 3 anos, os bebezinhos que foram diagnosticados surdos, que queiram conhecer a escola, que queiram conhecer como funciona o trabalho da escola e que queiram experimentar, né, com os seus filhos essa iniciação precoce na língua de sinais, esse professor também poderá fazer essa acolhida como uma forma de atendimento, uma vez por semana, e a partir disso a gente for entendendo quais serão as próximas necessidades para o futuro da escola. Então, é importante que esse professor também tenha essa disponibilidade de acolhida a essas famílias, de apresentação da língua de sinais desde pequenininho. A gente sabe, a gente tem exemplos de colegas surdos, né, professores, que estão em outras áreas, que estão fazendo doutorado, mestrado, eles tiveram essa inserção na língua de sinais desde bebê. Então, isso a gente sabe que não pode ser vetado, né, para essas pessoas, que possa ser uma possibilidade de escolha das famílias, sem nenhuma questão de obrigação, mas que possa ser permitido, que a escola possa estar aberta para receber quem queira conhecer e quem queira experimentar, e ver o quanto é importante que o bebezinho surdo, né, que não escuta, possa ter essa estimulação desde pequenininho. Isso a gente consegue perceber a diferença que faz no desenvolvimento e o quanto a gente pode minimizar os atrasos na linguagem e depois na alfabetização. A gente consegue perceber quando as crianças
surdas entram na escola com 4, 5, 6 anos, o quanto atraso teve nessa sua linguagem, e isso vai afetar posteriormente a aprendizagem enquanto alfabetização dele, enquanto conceitos do currículo. Então, quanto antes tivermos essa possibilidade de inserção, melhor. A gente fica muito feliz e agradece a todos, agradece a Natasha, que está aqui nos assistindo, que é a diretora da escola, da qual a gente tem muito orgulho, né, de poder estar à frente da escola Helen Keller, e, enfim, está muito feliz, assim, já não tenho mais nem palavras, né, é só agradecer a ajuda da escola, o apoio, e que está aberta para as nossas proposições também, né. Não sei se acaba de ser, eu agradeço, e muito obrigada a todos, um bom restinho de semana. Ana, muito obrigada pela tua ajuda hoje, tá? Muito mesmo. Eu vou fazer as palavras de encerramento com algumas reflexões. Primeiramente, e é só talvez aquilo que mais forte tenha, o agradecimento a essa equipe que permaneceu comigo, independente, como eu sempre digo, de escalas, de bandeira, de horários, para conseguirmos levar este ano, né? Nós estamos entrando num processo de fechamento, e é importante a gente dizer o quanto que trabalhamos. Uma coisa é estar hoje aqui lançando somente para o ano que vem, e quem estiver que dê conta. Isto tenho orgulho e propriedade de dizer que o que pudemos fazer no contexto de pandemia, com as condições mínimas que tivemos, nós fizemos também. Em termos, eu estou falando, me refiro a pedagógico, referencial essencial, referencial para a EJA, formação, a qual ainda estão acontecendo. Nós entraremos agora com formação para coordenadores pedagógicos, formação para diretores. Então, não ouso a pensar de que lançar algo somente para próximos que deem conta é uma situação. Agora, lançamos para os próximos, mas conseguimos também efetivar práticas, efetivar muitos dos nossos desejos, sonhos, diálogos, aberturas. E eu acho importante aquilo que sempre, quando iniciei, comecei falando no ano, aqui no mandato, respeito a todos que passaram, respeito a todos que fizeram o seu melhor nas suas condições. Neste momento, eu digo, ninguém melhor que ninguém sobrepõe a ninguém, mas experiências se cruzam e objetivos, interesses, necessidades fazem novos rumos, né? Então, respeito a todos, que ninguém quer errar, todo mundo faz o seu melhor na sua intenção. O contexto, se não tivesse talvez a pandemia, talvez esses projetos não teriam sido todos idealizados nesse momento. Mas a necessidade fez emergir para esse caminho também. Então, primeiramente, respeito a todos que passaram. Segundamente, respeito essa equipe, né, em nome da equipe das gerências, Marijara, Luana, Nessi, Sônia, Fabiana, Celita, toda a assessoria. Toda a assessoria, como eu digo, equipe que ficou junto conosco, presencialmente ou não presencialmente, não era o motivo, mas que todas as ideias que tivemos, e foram muitas, planos online, tudo que tipo nós quisemos fazer, e elas nos apoiaram. E em nome da representante da comissão dos diretores, a professora Cristiane, um respeito a todos os diretores que profissionalmente nos conduziram, nos respeitaram, nos entenderam, nos apontaram caminhos para melhorias, sempre com enfoque pedagógico. Isso eu destaco a minha percepção, a nossa, dos diretores, equipes gestoras desse momento, esse ano, que vi muito preocupados também com o pedagógico. O administrativo são importante e necessário, mas nunca um gestor pode esquecer o lado pedagógico. Então, isso também eu ressalto e enfatizo em nome da Cristiane, todos os diretores, porque nos animaram e nos disseram, estamos juntos nesse momento, nós não abandonaremos vocês,
e deu força para continuarmos. Os coordenadores pedagógicos, que nas suas funções abriram tempos e espaços muito maiores, inventaram e reinventaram, e construímos uma nova identidade de coordenadores pedagógicos, que, com um profissionalismo imenso, conduziram as práticas no contexto da pandemia, a qual nós entendemos que ela já está andando. Não precisaríamos mais nem nós aqui. Os coordenadores, por si, junto com seus diretores, levam este momento até o final. Então, nós chegaremos ao porto, cada um com um barco diferente, mas nós acho que já atravessamos a tempestade maior. Por isso estamos felizes hoje. E chegando nesse cenário de vislumbrando o mar à vista, nós ousamos a navegar caminhos desconhecidos, a enxergar futuros para próximos cenários, como diz, para outras navegações, que pode ser com pessoas as mesmas, diferentes, não importa quem, mas o propósito está lançado. E aí nós dependemos, então, de vocês para a concretização, porque o foco nunca pode ser perdido, o primeiro pelo qual todos nós lutamos, a educação e os nossos estudantes. Então, com isso, agradeço imensamente todos que estão nos assistindo. Eu desejo muito salvar tudo que está escrito aqui, que eu quero botar no meu caderno de recordação, porque as palavras, elas são guardadas na memória, elas registram, elas são eternizadas no tempo. Nós nunca esqueceremos o carinho que recebemos e estamos recebendo diariamente. E esperamos sempre ter humildade para retribuir da mesma forma. Que o poder nunca nos corrompa a ponto de nós perdermos a identidade de saber de onde viemos e para onde retornaremos, que é a escola. Então, muito obrigada a todos, um bom dia e sejam felizes. Obrigada. Tchau, gurias, hein? Eu não tirei ele. Obrigada, Ana. Parabéns. Deixa a gratidão.